Olá, meu nome é Rodolfo Medeiros, bem-vindo ao 10 Minutos de Teoria. A gente estava falando sobre o fascismo e agora eu vou mudar um pouquinho o tema. Depois, mais para frente, a gente pode voltar a falar um pouquinho mais sobre história, porque eu quero falar com você sobre liberalismo, tá? Eu vou falar de liberalismo também nas aulas de filosofia política, na playlist de filosofia política, mas nos 10 minutos aqui eu vou entrar rapidinho no tema, tá? Por que eu vou falar de liberalismo? Porque muito tem se falado de liberalismo nesses últimos anos. As pessoas estão propagando coisas que não são liberalismo, tem nada a ver com liberalismo, mas ficou na cabeça das pessoas uma espécie de síntese, de resumo do tema de que liberalismo é meramente um Estado pequeno, que não vai interferir na vida econômica das pessoas e, de fato, tem isso mesmo na doutrina do liberalismo. Mas ela não é só isso. E nem significa, por isso, que ela seja uma doutrina científica, que ela tenha validez histórica. Apesar de ter bons princípios, não significa que é só a gente adotar a ideologia do liberalismo que tudo vai dar certo e a minha vida econômica, política e tudo mais vai mudar, tá joia? Para vocês não acharem que eu estou tirando isso da minha cabeça, porque eu sei que tem muita gente que sai falando aí na internet da própria cabeça, eu vou passar aqui os livros que eu estou utilizando, tá joia? E os livros que eu estou utilizando primeiramente, os livros do Norberto Bobbio, tá? Que é amplamente usado na academia. Lembre-se, gente, liberalismo tem a ver com teoria política, então não tem como fugir de teorias acadêmicas, tá joia? Não tem como você comprar um livrinho de esquina e achar que aquilo ali é acadêmico. Se o tema vem da academia, a gente vai ter que usar esses livros. Então é Norberto Bobbio, grava aí, Norberto Bobbio, Liberalismo e Democracia, tá joia? A gente vai usar também do Norberto Bobbio o Dicionário Político, tá? Que tem bastante informação em relação à teoria política. Tem um livro que chama Visões e Ilusões Políticas, do Coises, que a gente vai estudar sobre a história do liberalismo mais para frente. E também nós vamos usar o livro de Filosofia do Direito, do Bittar, tá joia? É de lá que a gente está tirando as nossas informações, para esse vídeo. Mas vamos lá então, rapidamente. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre direito dos homens, tá? Os direitos humanos. Por que a gente vai falar de direitos humanos ao abordar de liberalismo, tá joia? Porque eu sei que tem uma turma hoje que luta contra os direitos humanos como se isso não tivesse nada a ver com o liberalismo, mas pelo contrário, só existe o liberalismo porque existe os direitos humanos, tá? O Norberto Bobbio vai falar no seu livro Liberalismo e Democracia que, tá joia? O liberalismo é uma doutrina filosófica que ele tem correspondência histórica com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é resultante da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, e também está na Declaração Americana, tá joia? Do século XVIII. Então, liberalismo está muito intrínseco, é muito ligado à doutrina dos direitos dos homens. E o que é a doutrina dos direitos humanos, tá? A doutrina dos direitos humanos vai ser baseada com uma inspiração estoica, tá? Lá no estoicismo, com a doutrina do Logos Universal, que é o que? Existem direitos que são alienáveis e que são naturais ao homem. A gente pode discutir se essa ideologia ela é correta ou não, tá? Mas para o antigo liberal, para quando estava se fundamentando o liberalismo, o justnaturalismo, ou a doutrina do direito natural, é que fundou todo o processo, tá joia? E que doutrina é essa? Significa que antes de existir qualquer sociedade, antes de existir qualquer organismo cultural ou social, cada indivíduo possui direitos naturais que são conhecidos ou que podem ser conhecidos através da razão humana, tá joia? Então,
A gente tem que gravar isso. O liberalismo é fundamentado no justnaturalismo, que é a doutrina dos direitos humanos, ou direitos que todo indivíduo tem, que é a priori, que é antes da formação da sociedade. Sendo assim, o Estado, sendo assim o governante ou poderoso, não pode ir contra esses direitos, porque isso é natural ao homem, é natural ao indivíduo, tá? Mais uma vez, a gente depois vai precisar discutir se essa ideologia ela é de fato verdadeira ou não, porque alguns anos mais tarde, tá? Depois de algum tempo, vai se notar que o direito ele é mais positivo, tá? Ele não é mais justnaturalista, mas ele é positivista, que o direito tem a ver com poder. Quem está no poder, ele vai criar os direitos, que os direitos são criações humanas, não coisas naturais do indivíduo, tá? E de onde surge essa ideologia, tá? Os principais pensadores do liberalismo ou do direito natural humano, por exemplo, a gente vai ter aí o John Locke, na Inglaterra, que ele vai fundamentar basicamente a sua teoria ou a sua filosofia política ou ideologia política na premissa ou na perspectiva de que existiu antes da sociedade indivíduos livres, indivíduos que eram dotados de liberdade, que eram dotados de direitos e ao se reunirem firmam contratos e esses contratos vão fundamentar os direitos e deveres daquele que estiver no poder, do soberano. Então, para o John Locke, o Rousseau vai também usar as mesmas categorias ou o mesmo mito dessa liberdade do indivíduo anterior à sociedade. O Hobbes também vai fundamentar, só que o Hobbes vai falar que na verdade os primeiros indivíduos eles não tinham essa liberdade, mas a guerra um contra o outro, mas é sempre fundamentado nesse mito de que antes da sociedade existiam indivíduos livres dotados de direitos naturais. É o direito dos homens, é o direito natural dos homens que vai fundamentar basicamente o liberalismo, tá? Liberalismo, segundo o Norberto Bobbio, ele não é similar à democracia, tá joia? Historicamente, os liberais ou os países que passaram por liberalismo, eles vieram a ter democracia plena pós-liberalismo, porque durante esses locais onde o liberalismo fluiu, desenvolveu, não eram todos os seres humanos que participavam dessa democracia. Quem participava dessa espécie de democracia era uma aristocracia chamada burguesia. São eles que vão fundamentar esses direitos, que vão consolidar no Estado esses direitos. Isso não sou eu que estou falando, tá? O Norberto Bobbio, no livro Liberalismo e Democracia, ele deixa claro que, historicamente, liberalismo e democracia não estão conectados. Pode ser, ou tem a tendência que um Estado liberal ele se torne também democrata, porque o sufrágio universal agora passa a ditar as regras, ou seja, todo cidadão com certa categoria ou com certa qualidade, ele pode participar agora do processo democrático. Vale lembrar, tá, que os negros e as mulheres, eles só vão entrar, ou até mesmo camadas mais pobres, só vão entrar na democracia de fato perto do século XX, tá joia? Então não é sinônimo, liberalismo e democracia não são sinônimos. Norberto Bobbio deixa claro que o liberalismo também se faz enquanto governo de alguns poucos. Para a gente gravar nesse vídeo, liberalismo é fundamentado no pensamento justnaturalista do direito natural, onde todos os homens, partindo desse pressuposto, possuem direitos que são anteriores à sociedade. Tá joia? Esse foi o 10 minutos de teoria, tá joia? Vou voltar depois falando mais
da teorização do Norberto Bobbio, tá? Que é usado no mundo inteiro, tá? E depois eu vou falar um pouquinho também sobre a história do liberalismo enquanto pensamento econômico, tá joia? Que aí eu vou usar o livro do Coises, tá joia? Então, até mais, fica na paz.